Então, será que é isso mesmo? Será que eu posso justificar a tortura? Posso justificar as pessoas serem maltratadas, serem judiadas, humilhadas, agredidas, até mortas em prol da coletividade? Ou é justamente isso que a gente discute sobre o que vem a ser o papel do Estado? Quando a gente olha para uma obra de ficção, às vezes a gente não pode não levar tão a sério, né? A gente pode até não entender isso como algo de fato assim importante, relevante. Essas fotos aqui são fotos que vazaram há alguns anos atrás a respeito de Guantánamo. O que é Guantánamo? Guantánamo é uma prisão mantida pelos Estados Unidos em território cubano, território que foi cedido para os Estados Unidos, mas que não obedece às leis americanas. Para que serve Guantánamo? O que tem lá? Exclusivamente uma prisão. Nessa prisão estão os grandes inimigos do Estado, os grandes inimigos do governo, das pessoas como um todo, né? E lá são colocados os indivíduos que vão fornecer informações essenciais para a guerra, o combate ao terror. Essas fotos, quando vazaram, foi um escândalo mundial, né, a respeito do que acontece em Guantánamo. As pessoas são torturadas, humilhadas. Posso justificar essas ações, essas medidas em prol do bem-estar da sociedade de um modo geral? Isso é justificável? Se um grande número de pessoas estiver em risco, devemos abandonar nossos escrúpulos sobre dignidade e direitos humanos? Posso aceitar isso? Posso aceitar, por exemplo, a possibilidade de tirar a culpa do sujeito, do suspeito, né? Ao invés de eu estar tratando de um terrorista, ou torturar o terrorista para ele me dar informação, eu pego o filho ou a filha dele, ou um outro parente próximo. Eu posso ameaçar torturar uma criança para poder resguardar aquilo que vem a ser as ações do terrorista? Posso torturar e matar uma criança, por exemplo, para poder tentar salvar um ônibus cheio de pessoas? Ou um prédio cheio de pessoas? Continua sendo justificado ou não? A outra objeção presente com relação às teorias dos utilitaristas é com relação aos valores como moeda comum. O utilitarismo procura mostrar-se como uma ciência de moralidade baseada na quantificação, na agregação e no cômputo geral da felicidade. Ele pesa as preferências sem julgar. E as preferências de todos têm o mesmo peso. Então eu vou pegar o que vem a ser esse grau de satisfação, de felicidade por parte das pessoas, vou ponderar elas com relação àquilo que vem a ser a dor e o sofrimento que eu vou causar lá na consequência final, lá no resultado final. É possível traduzir todos os bens morais em uma única moeda corrente sem perder algo na tradução? Vejam, lá no início a gente falou de quantificar a felicidade, quantificar o prazer, quantificar a dor e o sofrimento. Será que eu quantificar isso, eu transformar isso em algo, porque a essência do utilitarismo é colocar isso na balança, então eu tenho que saber quanto é que pesa cada um? Será que ao quantificar isso, eu não vou perder alguma coisa? Eu não vou passar por cima de alguma coisa? Eu não vou transgredir algum direito? Vamos falar sobre os benefícios do câncer do pulmão. A Philip Morris é uma grande empresa de tabaco conhecida mundialmente e que tem uma atuação muito forte lá principalmente lá na Europa Oriental, né? Então, lá na República Tcheca, a Philip Morris também tem uma grande inserção. Para quem não conhece como é que funciona lá
a questão cultural do cigarro na Europa Oriental, é comum ver, inclusive, adolescentes fumando dentro de colégio na hora do intervalo, por exemplo. Comum, porque isso está muito intrínseco dentro daquilo que quer ser a cultura das pessoas. Então, o governo chegou em determinado momento e ficou bem preocupado com esse alto consumo de cigarro e propôs, então, aumentar a taxação a respeito do consumo do cigarro, aumentar os impostos, fazer com que a indústria do tabaco contribua mais para o funcionamento do Estado para poder fazer o uso, tratamento de saúde, né? Afinal de contas, são eles que estão se beneficiando das doenças que o Estado está tratando. A Philip Morris, então, contra-ataca. Ela encomenda uma análise de custo-benefício dos efeitos do tabaco para o orçamento do país. Vamos ver o quanto que o cigarro ele é bom para o país em oposição a essa alta taxação de impostos. O que essa pesquisa apontou? Que o governo lucra mais do que perde com o consumo do tabaco. Qual foi o cálculo da Philip Morris? Os fumantes vão morrer mais cedo e vão poupar o governo de pensões e abrigos para idosos. Eu deixo as pessoas morrer mais cedo porque aí eu não vou ter um desfalque na Previdência. Somando o que o governo gasta em saúde com os fumantes e diminuindo o que ele lucra com a morte mais cedo das pessoas, a Philip Morris diz que tem uma receita líquida aos cofres públicos de 147 milhões de dólares por ano. Então é melhor deixar as pessoas morrer e economizar com a pensão, com auxílio saúde, auxílio doença, e com isso economizar então 147 milhões de dólares por ano. Será que esse é o tipo de pensamento que a gente tem que se basear? Eu converter o que vem a ser a vida humana, a vida das pessoas, num número, eu quantificar isso para colocar na balança o que vem a ser o sofrimento, o que vem a ser a dor, o que vem a ser a felicidade geral, porque afinal de contas, se vai sobrar mais de 147 milhões de dólares por ano para o Estado, significa que eu vou poder fazer uso disso para beneficiar a maior parte das pessoas, então a maior parte das pessoas vão estar felizes. Será que eu posso simplesmente fazer um cálculo desse? Ou tem alguma coisa no meio desse caminho aí que a gente está perdendo? E essas pessoas todas que vão morrer em decorrência do consumo de cigarro? Esse aqui é um outro exemplo, é um clássico do direito do consumidor, né? Eu posso colocar um preço na vida humana? Esse carro que vocês estão vendo aí é o Ford Pinto. Esse é o nome dele. Foi criado na década de 70, um momento do boom de produção automotiva nos Estados Unidos. Fez com que as montadoras, para atender essas necessidades, essa demanda crescente, passassem a produzir os carros numa velocidade maior, produzindo uma quantidade mais considerável. Isso fez com que os projetos não fossem assim tão bem desenvolvidos com tanto rigor. O que aconteceu? Esse veículo tinha uma pequena falha, uma pequena falha na conexão da mangueira do tanque de combustível, que ficava na lateral do veículo. O que acontece? Depois eles vão descobrir, né, que o veículo, ou por conta de uma colisão traseira, ou por conta de uma rua muito esburacada, aquela mangueira acaba se soltando e ao se soltar também faz uma faísca. Então pensa, uma faísca no tanque de combustível. Então na menor colisão traseira, o carro explodia, pegava fogo. Isso fez com que mais de 500 pessoas morressem quando seus automóveis acabaram pegando fogo, além de várias outras que ficaram sequeladas, né, com queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau aí, em decorrência do uso desse automóvel. Isso ficou tão conhecido assim na época que acabou virando até piada dentro de filme de comédia, né? Esse cartaz aí da direita aí, o Top Secret, Ultra Confidencial, é um filme de comédia da década de 80 e que vai tratar também, uma das piadas que eles vão fazer é justamente sobre o Ford Pinto.
acabou virando até piada, o que acontecia com esse veículo. Pois bem, num dos processos foi descoberto que a Ford Motor Company sabia do erro do projeto. Segundo um suposto memorando da empresa, a Ford teria calculado uma relação de custo-benefício. Indenizar 2.100 carros queimados, 180 mortes, 180 feridos gravemente ia gerar um prejuízo de 49,5 milhões por ano. É o custo que eles iam ter para poder indenizar essas mortes. Já a tentativa de correção do problema, que tinha ocorrido a venda de 12,5 milhões de carros e 11 dólares para corrigir cada um desses problemas, cada um desses casos, ia resultar um prejuízo de 137 milhões. Ou seja, era muito mais barato indenizar as mortes das pessoas do que propriamente salvar elas fazendo a correção do problema. Pela lógica utilitarista, se eu vou gerar mais satisfação com um lucro maior, eu vou quantificar isso, vou transformar a vida num valor, num número, eu posso justificar uma decisão como essa por parte da empresa? Será que a decisão que ela tem que tomar é exclusivamente com base no resultado? Na quantia econômica? Ou será que tem alguma coisa aí no meio, né? A quantidade de pessoas que vêm a morrer ou a ficar prejudicada em decorrência de um defeito de fabricação é tão importante ou mais relevante do que isso? Se esse caso pareceu familiar para alguns de vocês aí, para quem assiste aquela série Suits, né? Na segunda temporada, no episódio 4, começa um problema que vai se estendendo por vários episódios e que vai estar espelhado exatamente nesse caso aí do Ford Pinto. Então, pessoal, sobre o utilitarismo era isso. Só para finalizar aqui, a obra do Jeremy Bentham, do John Stuart Mill. Essa aqui eu peguei na coleção um sebo, encontrei no valor baratinho aí, tá do assunto. Que a gente citou do panóptico ali do Vigiar e Punir, do Michel Foucault. As críticas com relação ao utilitarismo, a gente se apropriou aí das teorias do Michael Sandel. Tem esse livro dele aqui que é excelente, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Fácil de encontrar, está disponível aí nas livrarias, se não me engano tem na biblioteca também. Então é um bom livro para fazer uma leitura aí a respeito da temática, do conceito de justiça de um modo geral. E para finalizar aqui um livro que eu também encontrei, Procedimento Operacional Padrão, uma história de guerra, que vai falar justamente sobre aquelas fotos, né, como é que aconteceu aquela história ali da prisão de Guantánamo. Certo? Para a próxima aula, então, vamos discutir os textos do Miguel Reale a respeito, então, da filosofia do direito no Brasil. Certo? Até a próxima semana. Abraço a todos. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Cara...